São prefeituras contratando empresas de assessores parlamentares para terem recursos liberados. Vamos falar das emendas parlamentares. Nós temos aí um valor recorde de emendas parlamentares nas mãos do Congresso nos últimos anos. Emendas parlamentares são aquelas verbas que os deputados têm disponíveis para enviar para os municípios. Pois agora se criou um novo tipo de negócio. São consultores, empresas de consultorias privadas que foram abertas por assessores dos parlamentares para tentar a busca de liberação de recursos junto aos próprios parlamentares. Esse serviço ele é oferecido e funciona da seguinte forma. É como se fosse um corretor, certo? Intermediando aí a negociação do gestor municipal, ou seja, do prefeito, com o congressista, seja ele o deputado ou o senador. Na prática, a prefeitura paga para funcionários de gabinetes da Câmara e do Senado para ajudá-los a receber verbas públicas sob responsabilidade dos seus chefes. Uma das empresas, uma das mais requisitadas inclusive, é a Zanotelli e Borges Limitada, que fechou contrato aí com 10 municípios gaúchos desde 2019, registrados como consultoria para a captação de recursos. A companhia tem como sócios Thiago Zanotelli e a sua mulher Ione Rosa Godoy Zanotelli. Os dois são assessores do senador Luiz Carlos Reis, do Progressista do Rio Grande do Sul, e ganham de salários aí em torno de R$22 mil. Os acordos com as prefeituras, por sua vez, já renderam mais de R$1 milhão a esta empresa do casal. Entre as cidades que recorreram ao serviço dos funcionários do gabinete está Lagoa Bonita do Sul, 2.200 habitantes, pequenininha. Desde 2021, foram 3 contratos assinados com a empresa do casal Zanotelli, somando aí R$ 61.500. O mais recente foi firmado em 25 de janeiro de 2023. 6 meses depois, em julho do ano passado, o município recebeu R$ 250 mil enviados por quem? Luiz Carlos Reis, via emenda Pix, uma modalidade na qual a verba pode ser usada como o prefeito quiser, sem vinculação a uma obra específica. O senador repassou ainda mais 250 em junho desse ano, neste mesmo formato. O prefeito diz o seguinte: a gente não tem os contatos certos em Brasília, por isso temos que chegar até eles, aos assessores. A consultoria consegue recursos e dá andamento aos projetos, inclusive com o Reis, que é nosso parceiro, afirmou o prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Luizinho, do Progressista, mesmo partido do senador e aliado. O assessor do Reis, o Thiago Zanotelli, nega que o envio das emendas estava condicionado à contratação da sua empresa. Ele afirmou que o parlamentar tem conhecimento sobre os serviços prestados aos municípios desde que assumiu o cargo de Senado. A gente não mistura as coisas, disse o Thiago, que no gabinete tem a função de assessor de orçamento, cuidando exatamente dos valores destinados a cada prefeitura. A sua mulher e sócia, Ione, também foi procurada, mas não quis responder. Reis negou que sabia da dupla função dos assessores e, após o contato, disse ter pedido aos dois que se afastem da empresa, caso contrário serão demitidos. O casal trabalha no gabinete do deputado Luiz Carlos Reis há 5 anos. O senador afirmou ainda ter enviado recursos para outros municípios do estado, não apenas aos que possuem contratos com a empresa dos assessores. Ao todo, as 10 prefeituras que fecharam negócios com a dupla Zanotelli foram contemplados com 6 milhões e 600 mil em emendas do senador. Claro que Reis não é o único parlamentar a enviar recursos a prefeituras que fecharam negócios com seus próprios assessores. O deputado Covatti Filho, o Covatinho, do Progressista, repassou 3 milhões e 300 mil reais a 7 cidades que possuem acordos com a empresa Cuidar Consultoria desde 2020. A empresa tem entre as suas sócias Ana Lu Santos de Moraes,
que esteve lotada no gabinete do Covatinho de julho de 2022 a janeiro desse ano, com salários de R$ 2.200. O quadro societário da companhia inclui ainda 2 tios do Covatinho. Um dos municípios beneficiados foi Mulitermo, aqui no Rio Grande do Sul. Tem 1.700 habitantes, fica a 250 quilômetros de Porto Alegre. A prefeitura recebeu 2 repasses indicados pelo parlamentar. O maior deles, de R$ 1.180.000, foi feito em julho do ano passado, quando Ana Lu ainda trabalhava no gabinete. Adair Barilli, que era prefeito de Muliterno, quando o contrato com a consultoria foi fechado, disse ter sido procurado pelo tio do deputado, sócio da empresa, que ofereceu o serviço para que ele tivesse acesso a verbas e também a trânsito por Brasília. Ele chegou aqui fazendo muita propaganda. Temos conhecimento em Brasília, contato com vários deputados e senadores, disse o ex-prefeito. Covatinho diz não ver conflito de interesses. Só neste ano mandei recursos para mais de 100 municípios. Eu não atendo à consultoria, atendo aos prefeitos, que são meus aliados. Não vejo problema. Ana Lu, por sua vez, a assessora, disse já ter deixado há anos as funções no gabinete do Covatti Filho e na empresa. A exoneração na Câmara foi publicada no Diário Oficial no dia 16 de janeiro deste ano. E o nome dela ainda consta como sócia administradora da consultoria nos registros da Receita Federal. Segundo a Câmara, servidores dos gabinetes são proibidos de gerenciar ou administrar empresas enquanto estão no exercício da função. Além disso, os servidores não devem desempenhar atividades privadas que ensejem conflito de interesses com seu cargo público. A infringência a essas vedações deve ser aferida por meio de processo administrativo, disse a casa em nota. Já o Senado informou que os serviços prestados por assessores podem configurar infração caso eles se valham do cargo público para obter vantagem. Entretanto, o enquadramento de qualquer situação nesses dispositivos somente ocorreria após análise de casos concretos. O advogado Marçal Justen Filho, especialista em direito administrativo, acrescenta que a Constituição proíbe qualquer agente público de atuar em situação que represente conflito de interesses. Segundo ele, falhas no mecanismo de liberação de emendas contribuem para a situação. Se os recursos fossem liberados segundo critérios objetivos, nem se cogitaria a intervenção individual de algum assessor ou parlamentar. São prefeituras contratando empresas de assessores parlamentares para terem recursos liberados. É a principal manchete hoje do site O Globo, mostrando aí como prefeituras pagam a funcionários de gabinete da Câmara e do Senado para ajudá-los a receber verbas públicas sob responsabilidade de quem? Dos seus chefes.